Bora mergulhar de cabeça numa obra que, sério, mudou as regras do jogo para a geografia no século XX. A Natureza da Geografia, de Richard Hartshorne. Publicado lá em 1939, este livro foi muito mais que um estudo, sabe? Foi uma resposta direta a uma baita crise de identidade que estava sacudindo a disciplina inteira. A pergunta parece simples, né? O que, afinal de contas, é geografia? Mas no começo do século XX, para os geógrafos americanos, essa era a pergunta de US$ 1 milhão. Ninguém chegava num consenso, a disciplina estava ali, meio perdida, buscando um rumo, e isso preparou o terreno para um debate que foi, olha, decisivo. Para a gente entender como Hartshorne conseguiu desatar esse nó, nossa análise de hoje vai seguir 5 passos bem diretos. Primeiro, a gente vai entender que crise era essa. Depois, a missão que o Hartshorne botou nas costas. Aí vem a grande resposta dele, a ideia de ciência corológica. No quarto ponto, a gente vê a relação fundamental entre geografia sistemática e regional. E, por fim, a gente fecha com o legado gigantesco que essa obra deixou. Então, vamos lá para a nossa primeira parte, a crise. Tenta imaginar um campo de estudo onde os próprios especialistas não conseguem concordar sobre para que serve o trabalho deles. Pois é, essa era a geografia americana nas primeiras décadas do século XX. E a situação era séria mesmo. Não é que eles discordavam de um detalhe ou outro. Simplesmente não existia um acordo mínimo sobre o objetivo da disciplina. Era um campo todo fragmentado, sabe? Com várias visões diferentes puxando a geografia cada uma para um lado. E aqui estão os times dessa disputa. Tinha a fisiografia do M. Davis, super focada nas formas do relevo. Tinha a galera do determinismo ambiental. Tinha a geografia cultural do Carl Sauer, a ecologia humana do Harlan Burroughs. Cada corrente queria ser a dona da verdade, definindo o que era geografia. E essa confusão toda, essa briga de ideias, começou a incomodar profundamente um jovem acadêmico chamado Richard Hartshorne. E é aí que a gente entra na nossa segunda parte, a missão do Hartshorne. No meio desse caos todo, ele assumiu para si uma tarefa assim monumental, trazer um pouco de clareza, um fundamento sólido para a disciplina dele. Mas o jeito que ele fez isso foi genial. Ele não tentou inventar mais uma definição do zero. O resultado da missão dele foi essa obra aqui. E o mais interessante é o método que o Hartshorne usou. Em vez de propor só mais uma teoria, ele fez uma verdadeira investigação histórica. Ele mergulhou de cabeça nos escritos dos geógrafos, principalmente os alemães, para descobrir o que a geografia já tinha sido na sua essência. Essa citação aqui mata a charada do objetivo dele. Em 1938, ele escreveu que a meta era descobrir o que o campo da geografia é, não o que deveria ser. Ou seja, ele não queria ser um profeta, um guru. Ele queria ser um historiador, um detetive, buscando a identidade da geografia nas próprias raízes dela. Tá, e qual foi a resposta que ele encontrou nessa investigação toda? Isso leva a gente para o coração da nossa análise. O Hartshorne encontrou a essência da geografia numa ideia chamada ciência corológica, um conceito que ele pegou do geógrafo alemão Alfred Hettner. Ciência corológica, o nome parece complicado, né? Mas a ideia por trás é bem direta. É o seguinte, a geografia tem um ponto de vista único. Enquanto outras ciências pegam um tipo de fenômeno e estudam ele isoladamente, a geografia olha para como vários fenômenos diferentes se combinam num lugar específico e fazem aquele lugar ser único. Essa aqui é a definição poderosa que o Hartshorne construiu. Geografia não é sobre estudar uma coisa isolada, mas sim a combinação total de coisas que cria a tal da diferenciação de áreas. É por isso que o deserto do Saara é diferente da floresta amazônica. Não é só por causa do clima ou do solo, é pela interação única de todos os elementos que estão ali. Ok, a ideia é boa, mas como é que isso funciona na prática? Na nossa quarta parte, a gente vê que o Hartshorne propôs 2 abordagens que precisam trabalhar juntas para isso dar certo: a geografia sistemática e a geografia regional. Esse slide aqui deixa tudo bem visual. Penso assim, a geografia sistemática pega um tema, por exemplo, desertos, ou cidades, ou rios, e estuda os padrões e as regras gerais desse tema no mundo todo. Já a geografia regional faz o caminho inverso. Ela foca em uma área específica, tipo o deserto do Saara, e estuda a interação de tudo que tem ali. O clima, a geologia, a vida humana, a economia, tudo junto é misturado. E aqui está o pulo do gato do argumento do Hartshorne. Ele bateu o pé dizendo que essas 2 abordagens não são inimigas, como muita gente achava na época. Na verdade, elas dependem uma da outra. São complementares, inseparáveis. Uma alimenta a outra. Essa citação dele resume perfeitamente essa relação de parceria.
Um estudo regional detalhado, como o do Saara, seria impossível sem as ideias gerais sobre climas áridos ou formação de dunas, que vem de onde? Da geografia sistemática. E, ao mesmo tempo, a geografia sistemática só faz sentido se ela ajudar a gente a entender os lugares de verdade, os lugares concretos. E com isso, a gente chega na nossa parte final, o legado dessa obra. O impacto de A Natureza da Geografia foi praticamente imediato e, mais importante, duradouro. O livro se transformou num texto sagrado para a área. Olha só, para ter uma ideia da profundidade do trabalho do cara, o livro tinha cerca de 400 referências bibliográficas. 400! Para a época, isso era um número absurdo. Mostrou um domínio da literatura que ninguém tinha tido antes e estabeleceu um novo padrão de rigor para a disciplina. A obra não só resolveu a crise de identidade, como virou a espinha dorsal da formação de geógrafos por décadas. Virou leitura obrigatória nas faculdades, unificou o campo com uma filosofia clara e deu para o Hartshorne uma autoridade intelectual imensa. Foi basicamente o livro que deu a certidão de nascimento da geografia como ciência moderna nos Estados Unidos. E a gente termina com essa provocação. Hoje em dia, num mundo superconectado, em que a gente lida com problemas mega complexos como mudanças climáticas, crises globais, problemas que exigem que a gente junte conhecimentos de várias áreas, será que essa visão do Hartshorne, de uma geografia que conecta tudo para entender o caráter único dos lugares, não é exatamente o que a gente mais precisa? Fica aí a reflexão.